Das duas, uma. Ou a geração mais velha deixou de instruir os seus filhos e os seus netos no caminho do Senhor, ou ensinou, mas a geração mais nova recusou-se a obedecer às leis de Deus e a seguir os seus caminhos. Infelizmente, essa nova geração fracassou e preferiu experimentar a idolatria das nações ímpias ao seu redor. Como resultado, Israel mergulhou na calamidade moral, espiritual e política. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos estudar os acontecimentos do capítulo 2 do livro de Juízes. Vem comigo! O capítulo começa com a aparição do anjo do Senhor, que nós cremos que é o próprio Senhor Jesus, falando para o povo de Israel. A primeira coisa que ele fez foi lembrar a Israel do seu grande amor e da sua fidelidade para com eles, livrando-os da escravidão do Egito, dando-lhes a terra que havia prometido a Abraão e uma aliança que, pelo menos da parte dele, nunca se quebraria. Depois veio o confronto. O anjo do Senhor perguntou: por que vocês não me obedeceram? O verdadeiro problema de Israel em não expulsar totalmente os inimigos da terra prometida não era a falta de tecnologia militar, mas sim um problema de ordem espiritual. Por isso, o anjo do Senhor disse que a conquista da terra ficaria inacabada como uma forma de corrigir o povo pela sua desobediência. Cabe lembrar aqui que nos primeiros anos das batalhas da conquista de Canaã, Deus lutou por Israel de uma maneira sobrenatural. Mas ele nunca pretendeu que fosse assim durante todo o período de conquista dos cananeus. E o mesmo acontece conosco. Muitas vezes esperamos que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer. Pensamos que vamos acordar uma manhã e que um certo pecado que nos assedia ferozmente simplesmente terá desaparecido. Claro que Deus pode fazer isso, mas normalmente Ele requer a nossa parceria no processo do amadurecimento cristão. Essa parceria é importante para Deus, porque mostra que nosso coração está alinhado com o dele no processo. O anjo do Senhor fez com que eles se lembrassem do que havia sido dito por Deus através de Moisés. Se eles não expulsassem os cananeus, eles seriam um problema constante para toda a nação. Não é de se admirar que o povo chorasse em voz alta quando o anjo terminou de falar. Mas essa tristeza era em decorrência da consequência dos seus pecados e não da convicção da sua culpa. Foi uma tristeza superficial e temporária que em momento algum levou ao verdadeiro arrependimento, ou seja, a uma mudança de atitude. Essa primeira parte do capítulo 2 é um retrospecto do último capítulo de Josué, que a essa altura já havia morrido, mas a repetição das informações sobre ele aqui introduz a apostasia que estava por vir. A imagem positiva mostrada no último capítulo de Josué é marcada como uma referência para a nova geração que não tinha um relacionamento pessoal com Deus, nem consciência pessoal do seu poder. Deus, para eles, era alguém com quem os seus pais se relacionavam e que fez grandes coisas pela geração dos seus pais. Como consequência, era uma geração que se deixou influenciar pelo grupo de cananeus que vivia entre eles e se voltaram para a adoração desprezível e depravada de Baal. Baal era a principal divindade de Canaã, o deus da chuva e da fertilidade, juntamente com a sua esposa Astarote. Se alguém desejava ter vinhas e pomares com muitas frutas, lavouras produtivas e rebanhos cada vez maiores, adorava a Baal e visitava as suas prostitutas cultuais. A combinação de idolatria e imoralidade sexual com uma promessa de sucesso no cultivo da terra era quase irresistível aos homens. Por isso, Deus ordenou que Israel exterminasse os cananeus. Pode ser que Israel não via sua idolatria como um abandono ao seu Deus, mas que apenas estavam adicionando alguns deuses ao lado do Deus de seus pais. O que eles esqueceram é que o Deus de Israel é um Deus que exige exclusividade na adoração.
Os cananeus que eles permitiram viver no meio deles os influenciou para a prática da idolatria, e as consequências foram muito piores do que Israel imaginava. Deus já havia dito que a aliança com seu povo era uma aliança caracterizada por bênçãos, por obediência, e maldições por desobediência. Nesse ponto, é importante lembrar que servimos a Deus sob os termos de uma aliança diferente, uma aliança melhor. Quando uma pessoa vira as costas para Deus e não permanece em Jesus Cristo, as coisas muitas vezes não vão bem para ela, mas não porque Deus a está castigando, e sim porque as suas ações têm consequências. Ela passa a colher o fruto amargo de não estar no amor de Deus. O Senhor entregou o seu povo nas mãos de invasores que os saquearam. Eles simplesmente não conseguiam mais resistir aos inimigos à sua volta. E o propósito de tudo isso era que quando Israel estivesse muito angustiado, voltassem seus corações para o Senhor. O objetivo de Deus não era o castigo em si, mas o arrependimento do seu povo. E justamente por causa do seu grande amor, o próprio Deus levantou juízes, ou líderes heróicos, para resgatar Israel nos momentos de grande angústia. Eles foram capazes de liderar Israel em atos sobrenaturais de libertação, porque o Senhor estava com eles. Ao longo do livro de Juízes, nós vamos ver que este foi um método tornado necessário por causa do fracasso constante do povo. Eles só clamavam a Deus e mostravam dependência dele em tempos de angústia. E quando clamavam ao Senhor, ele respondia sim, com misericórdia e fidelidade. E o versículo 17 deixa claro que, embora Deus tenha dado a Israel esses líderes heróicos, eles não ouviram os juízes nas questões de liderança espiritual. Eles queriam os juízes como líderes políticos e militares, mas não como líderes espirituais. Quando o juiz morria, eles voltavam a cometer os mesmos pecados. Esse ciclo desencorajador era mais compreensível no povo de Israel do que na vida de alguns cristãos de hoje. Isso porque hoje o cristão faz parte da nova aliança, tem a presença do Espírito Santo e foi feita uma nova criatura em Jesus. Esses são privilégios que Israel, nos dias dos juízes, não conhecia. E o capítulo termina com um Deus irado por causa da quebra da aliança por parte do povo. Veja que Deus não é só um Deus de amor e misericórdia, como alguns acreditam, mas também é um Deus que se ira. Se Israel queria essas nações cananeias ao seu redor, então Deus lhes deu o pior castigo que poderia ser dado. Ele permitiria. Isso ilustra o grande perigo de colocar nossos corações em coisas pecaminosas. Podemos chegar ao ponto em que Deus nos permite tê-los, trazendo assim o pecado, escravidão e a dor para as nossas vidas. Por isso, eu quero deixar uma dica para você. Se você estudar o livro de Juízes apenas como uma história antiga, você vai perder toda a mensagem. O ciclo de desobediência, correção, desespero e libertação pode ser visto nos dias de hoje sempre que nos distanciamos de Deus e da sua palavra e seguimos os nossos próprios caminhos. E esse distanciamento atrai a correção divina porque Deus corrige a todos nós, os seus filhos, simplesmente porque Ele nos ama. Amanhã nós vamos conhecer os 3 primeiros juízes de Israel e as histórias incríveis de como Deus os usou para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. A aventura só está começando. Eu te espero amanhã aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.